Então, depois de alguns minutos terem se passado, eu acabei notando que da mesma rua que eu tinha vindo, alguém vinha na mesma direção que eu estava. E tão logo chegou e entrou no recinto, passou por todos nós, mas a mim acabou olhando de canto. Era um homem bastante estranho. Sua pele era pálida. Seus olhos eram amarelados. Parecia uma pessoa doente. Aquele homem foi até o balcão, pediu uma pinga e lá ficou por um pequeno tempo. Mesmo eu estando de mãos dadas conversando com Miriam e meus amigos, da onde eu estava, eu notava que aquele homem não olhava em direção alguma e também não expressava nenhuma reação, sempre com a sua cabeça baixa. Parecia que ele olhava somente dentro do seu copo de bebida. E tão logo ele terminou de beber, ele se levantou. E no momento em que passou pela mesa que eu me encontrava, colocou a mão sobre seu rosto como se estivesse limpando a sua boca e me olhou de canto. Então levantou um curto sorriso e continuou seu caminho. Depois de algum tempo perguntei para os amigos e o dono do estabelecimento se alguém já tinha visto aquele homem ou o conhecia. Ninguém nunca tinha o visto pelas bandas. As horas vinham se passando despercebidas, e quando me dei por conta, já era próximo à meia-noite. Antes de fazer o meu caminho para casa, acompanhei Miriam até a sua casa, que ficava em uma direção oposta ao caminho que eu tinha que fazer. Depois de acompanhá-la até a frente de sua casa, me despedi dela e garrei o meu rumo. Enquanto eu caminhava pela rua, bastante tranquilo e sorridente, acabei escutando como se alguém me chamasse por 3 vezes. Mesmo olhando na direção que eu acabei sendo chamado, eu não via ninguém fazendo o mesmo caminho que eu fazia. Eu sabia que aquilo podia não ser coisa boa. Então tomei a decisão de apressar os meus passos. Então, quando faltava pouco menos de 30 metros para chegar na porteira grande, notei que tinha como se fosse uma sombra do lado da porteira. O que estava lá parecia estar à minha espera, pois seu olhar não desviava da direção que eu vinha. Confesso a vocês que eu mesmo não sabia explicar o que estava parado lá. Parecia como se fosse uma densa fumaça negra. Achei que eu estava ficando louco. Foi então, quando me aproximei um pouco mais, que notei que o que estava à minha espera parecia se abaixar por entre o mato que se formava ao redor daquela porteira velha. E nesse momento, o medo tomou conta de mim. Eu nem imaginava pelo que eu iria passar. Também conseguia ouvir o barulho na mata de algo que caminhava em minha direção. Não demorou muito para que eu acabasse vendo o que estava saindo da mata. Era um grande animal negro. Aquilo mais parecia ser um grande cachorro sarnento e com muitas feridas pelo corpo. Aquele ser ficou a alguns metros de mim e também parecia me analisar dos pés à cabeça. Sei que parece loucura o que vou falar, mas aquilo de certa forma tinha o corpo quase humano. Suas pernas e braços eram fortes, também tinha o calcanhar bastante alongado, e seus pés e suas mãos eram deformados, retorcidos com grandes garras curvadas. Seu rosto possuía um focinho alongado, que lhe deixava com o aspecto de um cachorro de porte grande. Meu corpo todo travou, eu não conseguia andar. O medo parecia ter tomado todo o meu ser. Naquele momento,
Eu tinha certeza que aquele animal era um lobisomem. Tão logo aquele ser se aproximou de mim, senti como se fosse uma forte pancada em meu peito. A surra que levei daquilo foi o suficiente para me deixar caído na mata. E a única certeza que eu tinha era que não demoraria para aquela fera terminar de me matar. Foi então que mais uma vez, apesar de estar muito ferido, escutei barulho na mata. E no momento em que estava quase desmaiado, olhei para o lado e acabei vendo aquele mesmo homem que entrou no bar. Também vi ele caminhar em minha direção e pronunciar algo que acabou fazendo aquela fera se afastar de mim. Depois que o lobisomem acabou retornando para a mata, aquele homem continuou lá parado por um pequeno tempo. E quando caminhou em minha direção, me olhou e fez o mesmo movimento com a sua cabeça, como se estivesse me cumprimentando mais uma vez. Então se virou e sumiu na mata. Depois disso eu acabei desmaiando. Quando voltei a si, estava em minha casa, e minha mãe cuidava e limpava de meus ferimentos. Meus amigos também estavam em minha casa, querendo saber o que tinha me acontecido. Foi então que tão logo a minha mãe terminou de limpar as minhas feridas. Então acabei perguntando como eu tinha chegado em casa. E meus amigos acabaram me respondendo que o mesmo homem que tinha entrado na lanchonete no momento em que estávamos lá, acabou retornando mais tarde e falou que deveríamos fazer o caminho da sua casa, pois ele tinha certeza que você estava em apuros. Depois de ouvir tudo o que eles tinham para contar, quando eu falei que o que me atacou foi um lobisomem e que só não fui morto porque vi aquele homem dar ordem para a fera ir embora, todos acabaram ficando calados e ficaram com um semblante de muito assustados. Nesse momento, minha mãe começou a chorar e acabou pronunciando para que todos que estavam dentro da minha casa a ouvissem: "Você só não foi morto porque o homem que vinha acompanhando seus caminhos só poderia ser alguma entidade das matas, uma força maior. E por este motivo o lobisomem acabou obedecendo às ordens que recebeu." Tudo isso aconteceu comigo. Eu zombei muito, tirava sarro, dava risada, até que uma noite eu acabei sendo atacado por uma criatura horrenda, que por muito pouco quase tirou a minha vida. Hoje em dia escuto mais a minha mãe e também não fico até muito tarde nas ruas. Também não duvido de mais nada sobre acontecimentos sobrenaturais. Cordiais uivos a todos. Boa noite.